E aí, meu querido Alfartano, e minha querida Alfartano, olha aqui, ó. A gente vai falar aqui dos Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna. Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna. Obviamente, meu querido, o enfoque, o ênfase, ele vai ser dado aqui para quatro países. Quatro países. Quais são? Portugal, Espanha, aliás, né? Do mesmo jeito que Portugal, entre aspas, descobriu o Brasil lá do século XVI, no século XV ainda, né? Descobriu o Brasil, entre aspas, pelo amor de Deus, descobriu. Né? Os brasileiros agora descobrem Portugal, redescobrem Portugal, que o que tem de brasileiro em Portugal, meu amigo, não está na história. Chegou em Portugal, faz, e aí, pega 5 cearenses, que também são brasileiros, mas que você não saiba, tá ok? Então, Portugal e Espanha. Aí depois eu tenho a França, Paris, cidade reia feia, nem se compara com Heriutaba, Irauçuba, certo? O sertão do Piauí, o sertão do Maranhão, não se compara não. Sertão não, interior, né? Do Maranhão. França e a Inglaterra. Newton, mas tem dois países que eu acho tão importantes, que é, por exemplo, a Itália e a Alemanha. Concordo, tem extrema importância, mas não se formaram nesse período. Eles têm o que nós chamamos de unificações tardias. Para ter noção, vão se formar lá no século XIX enquanto estados centralizados, tá ok? A formação desses estados nacionais está ligada a uma coisa que você precisa conhecer. Aliás, eu vou colocar os nomes aqui. Mas nós trabalharemos esses assuntos, esses 4 assuntos, em aulas posteriores, falando de determinados assuntos. Newton, como assim? Eu não estou entendendo. Pois você vai entender. Por exemplo, Portugal, lá no final do século XIV, unifica toda a sua burocracia em torno de Dom João através de um evento chamado Revolução de Avios. Revolução de Avios. Dom João, mestre da Casa de Aviz, século XIV, final dos anos de 1300, ele vai acabar tendo poder em suas mãos por conta de uma crise sucessória no trono português que poderia virar uma recolonização. Mas quando é que a gente vai falar isso, de centralização precoce portuguesa? Quando a gente estiver discutindo o processo de expansão marítimo comercial, mostrando por que Portugal foi pioneiro desse processo, para que a gente não esteja lotando nosso HD com a Revolução de Avios. Lembrando que Portugal, a formação do território português, também está muito ligado àquilo que nós chamamos de Guerra de Reconquista. Haja vista que é parte, né, da nobreza portuguesa que vai tentar ajudar os espanhóis na expulsão dos árabes muçulmanos, dos mouros. E essa mesma guerra de reconquista, ela é muito importante para a configuração do Estado espanhol. Guerra de reconquista. Guerra de reconquista. Por quê? Porque através do casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, 2 representantes das 4 famílias mais importantes da Espanha naquele momento, os reis católicos, que eu terei a definitiva centralização dos poderes dentro do território espanhol, o que também será muito comentado quando falarmos de expansionismo marítimo comercial, mas no caso das técnicas utilizadas pelos espanhóis, que são técnicas diferentes das dos portugueses. Os portugueses investem no périplo africano e os espanhóis a navegação para o ocidente. No caso da França, eu tenho a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos. Aqui 1385, 1492 e a Guerra dos 100 Anos, certo? Ali entre 1337 e 1453. Detalhe, depois disso eu vou ter inclusive uma outra guerra na Inglaterra, que é a Guerra das Duas Rosas, Rosa Branca, Rosa Vermelha, representando o brasão das famílias York e Lancaster, mas eu falo disso já já. Então, no caso da França, a Guerra dos 100 Anos,
Ela é uma guerra que tem um viés de sucessão do trono, tem um viés de possessão territorial e de controle comercial, inclusive da região de Flandres, que você já conhece, por conta do desenvolvimento das feiras, que está mais ligado ao renascimento comercial e urbano. Então, aqui nessa Guerra dos 100 Anos, além da importância que se dá para a formação do Estado francês, para o poder que a monarquia francesa centraliza, também tem a questão da participação de uma mocinha, né? A Virgem de Lisieux, uma mocinha chamada Joana d'Arc, que é muito importante, inclusive se você é católico, Santa Joana d'Arc, que acabou sendo traída pelos próprios franceses, tá ok? E no caso da Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas. Guerra das Duas Rosas. Parece muita coisa, mas prova não cobra muito detalhadamente, certo? Esse processo interno de formação. Eu acho que hoje as provas têm muito mais a cobrança do todo do que das peculiaridades. Mas vamos ver aqui o que é que eu chamo de cobrança do todo. Esses estados nacionais, no período em que passam a se formar, eles vão ser chamados de estados modernos. Estados modernos. Depois, né, já deixam de ser chamado assim. Ser chamado de antigo regime depois. Mas no começo, estados modernos. Então a gente coloca aqui os estados modernos. Os estados modernos. Você vai ver que esses estados modernos, eles vão se alicerçar muito fortemente no que tange a economia, em um modelo de exploração primitivo de capital, certo? Que é o mercantilismo. Alguns chamam de capitalismo comercial. Mercantilismo. Mercantilismo. E esse mercantilismo aqui, ele vai ser baseado em alguns critérios, que você vai ver em várias aulas. Que tipo de critérios, Nilton? Você vai ter um metalismo. Metalismo. Busca por balança comercial favorável. Balança comercial favorável. Favorável. O intervencionismo estatal. Intervencionismo estatal. O protecionismo alfandegário. E por isso que esse assunto está tão ligado a grandes navegações, a expansionismo marítimo comercial, porque você vai ter também o colonialismo, que vai ligar esse assunto aqui ao expansionismo marítimo comercial. Expansionismo. Expansionismo marítimo comercial. E bem aqui, politicamente, a política, ela vai estar baseada aqui, certo? Em um outro viés, que é o absolutismo. Absolutismo monárquico. Absolutismo monárquico. E esse absolutismo monárquico, ele vai ser baseado na centralização. Centralização dos poderes na mão de uma figura. E essa figura vai ser quem? Nada mais, nada menos do que o monarca, o rei. O rei. Inclusive, você deve ter ouvido falar de um rapaz chamado Luís XIV, o rei francês, intitulado Rei Sol, quando ele fala L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo que todos os poderes do Estado estarão nas mãos dele. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Aí você diz, o Newton está só reproduzindo os poderes que eu já conheço.
formalizados e, querendo ou não, muito atuantes no Brasil. Mas outros que, com o passar do tempo, acabaram, entre aspas, se enfraquecendo, que é o poder religioso e o poder militar. E boa parte do poder do rei vem principalmente de uma aliança. Vamos ver se eu consigo aqui estabelecer aqui um negócio. Pegar aqui, ó, um asterisco. Para cá, Humberto, caneta azul, leva preta. Pegar um asterisco aqui. Um asterisco. Estados modernos aqui, né? Estados nacionais. Pegar esse asterisco aqui e jogar para cá, ó. Aquele mesmo asterisco, ó. Uma aliança entre a burguesia e o rei. Tem historiadores que contestam essa aliança. Mas por que o rei ele serve aos anseios da burguesia naquele momento? Porque o rei vai ser responsável por uma desburocratização. Então você imagina que para que os burgueses eles pudessem trazer suas mercadorias para o comércio nas feiras, para que eles pudessem pegar mercadorias lá no Mar do Norte, pegar mercadorias na rota do Mediterrâneo, era necessário que eles pagassem uma série de taxas, uma série de impostos, passando por feudos diferentes, por conta da descentralização, tanto territorial quanto política, pesos e medidas diferentes, dificultando assim as transações comerciais e a atividade bancária. Então, com o passar do tempo, essa burguesia entende o rei como sendo uma desburocratização e uma possibilidade que, mesmo que naquele momento não seja ela a burguesia a classe dominante, mas de possível fortalecimento econômico e que depois configuraria, certo, um poder em outros territórios, em outras partes, certo, da conjuntura política. Então, essa relação burguesia-rei é uma burguesia muito presente na formação desses estados modernos. Mas eu quero botar aqui um outro asterisco, que é um asterisco desse absolutismo monárquico, e trazer para cá. Não é simplesmente, aliás, é melhor botar o asterisco de outra cor, porque já tem um asterisco azul para você não confundir na hora do print. O absolutismo monárquico. Então, o que é que a gente faz quando a gente fala de absolutismo monárquico? Nada mais, nada menos do que a gente fala dos teóricos do absolutismo. E aqui eu escolho 3 para falar com vocês. 3, quais são? Thomas Hobbes, Jacques Rousseau e Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau e Maquiavel serão os escolhidos. Claro que eu tenho outros. Você pode perguntar, Jean Baudin, tudo bem, também é um teórico, mas na minha aula aqui, por uma questão inclusive de tempo, eu escolhi esses 3 que me permitem entender essa centralização política na mão do rei. Uma relação com a igreja, uma relação com a própria burguesia. Por quê? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Hobbes, né? Obra, o Leviatã. Mas eu vou colocar sobre... Aqui, ó. Leviatã, certo? O Jacques Rousseau, a política, segundo as Sagradas Escrituras. Certo? E o Nicolau Maquiavel, o príncipe. Não vá confundir com o Pequeno Príncipe, não, pelo amor de Deus. Senão você vai dizer, o Nicolau Maquiavel falou da rosa, te tornas responsável eternamente por aquilo que cativas. Não, pelo amor de Deus. O príncipe, né? Leviatã, número 1. Thomas Hobbes, 2 pontos sobre ele. Defesa da propriedade privada.
Defesa da propriedade privada. Número 2, contrato social. Ele é um dos contratualistas. E é muito comum que você, quando fale dele, pegue uma expressão. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Para ele, o homem nasce mal. E é por isso que é necessário esse contrato social. Por quê? Porque só quando você detém uma instituição, no caso o Estado, representado na figura do rei, forte o suficiente para regular as relações sociais, é que você pode se sentir confortável para poder ter alguma coisa, para poder transformar bem comum em propriedade privada através do trabalho. Por isso que ele é um defensor da propriedade privada, porque a propriedade privada só assim se transforma em quando você exerce o seu trabalho sobre ela. Obviamente, a obra de Hobbes ela é muito criticada por alguns, né? Até porque quem muito o critica no ponto de vista de pensamento diferente é o Jean-Jacques Rousseau, iluminista. Mas o Hobbes, nessa ideia do homem é lobo do homem, nessa ideia do contrato social, teria outros contratualistas, como John Locke, como o próprio Rousseau, só que eles veem diferente essa visão de contrato social. Olha o que é que a gente vai ter aqui como contrato social. Você abrir mão de parte da sua liberdade, você abrir mão de parte da sua liberdade para que você tenha um governo forte. Em contrapartida, esse governo lhe dá a segurança para que você tenha a sua propriedade privada, dentre outras coisas. Por quê? Protegendo você do próprio homem. Entendeu? Então, Hobbes, ele justifica a necessidade de uma instituição, Estado forte, para que você possa ter propriedade privada, produzir, colocar trabalho em cima da coisa. Então, é por isso que o Hobbes, para você, Leviatã é um monstro mitológico, aí você vai ver que ele vai fazer essa comparação com o próprio Leviatã com relação ao homem, então, defesa da propriedade privada e o contrato social. A política segundo as Sagradas Escrituras, do Jacques Rousseau, né? Cara, assim, ele não é autor do direito divino, não é. Povos, inclusive da própria antiguidade, já davam direito divino ao seu soberano. Quem nunca ouviu falar do faraó no Egito, que era o próprio Deus, o Patesi na Mesopotâmia, que era um representante de Deus. Mas no caso aqui, olha o que é que eu tenho. Eu tenho aqui uma reformulação, uma adequação ao momento da teoria do direito divino dos reis. Teoria do direito divino dos reis. Então, Newton, me explica melhor isso aqui. Cara, claro como a água. Claro como a água mesmo. O rei é um escolhido por forças não terrenas. O rei é um próprio escolhido de Deus. Então aqui eu vou aproximar muito o poder de Deus ao clero, não fazendo com que o clero perca a importância. Então, se o rei ele é o escolhido, o rei não pode ser contestado. Nesse período aqui, o principal crime que você pode cometer é o crime de lesa majestade, é não confiar na própria escolha divina. Contestar o rei é contestar a escolha do próprio Deus. Então a teoria do direito divino vai dar essa aura de quase infalibilidade ao monarca, ao soberano, ao representante do Estado. E o Nicolau Maquiavel, na obra O Príncipe, lembrando, né? Maquiavel é italiano, certo? Ou pelo menos, né? Fez fama associado aos italianos. E esse Maquiavel aqui, ele vai estabelecer uma moral que está acima de todas as outras. Que moral é essa? A moral política. A moral política. O Príncipe, uma obra que Maquiavel, ele cria para que ele
ele mostra uma receita de como ascender ao poder e lá estando não ser destituído, não ter o seu poder usurpado. Então Maquiavel ele cria uma receita de como se tornar um príncipe, um rei. Aí você diz, mas se Maquiavel sabia a receita, por que ele não usou para ele mesmo? Justamente por saber a receita, sabia que ele não tinha os ingredientes necessários. Maquiavel não tinha em suas mãos tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse se transformar no príncipe real. E ele, inclusive, estabelece um projeto, uma espécie de Frankenstein político, certo? De uma conjuntura de pedaços do que eram características dos principais líderes do período passado até o momento em que ele viveu. E ele, Maquiavel, enaltece as qualidades de cada um e estabelece o que o príncipe ele deve fazer para atingir um patamar que nunca será igual, mas pelo menos se transformará em um norte, para que esse príncipe ideal, criado pela conjuntura de valores que são de pessoas do passado e que foram brilhantes, ou que pelo menos dentro do que se proporam fizeram muito bem, ele, Maquiavel, ele vai estabelecer um norte a ser seguido e você pelo menos chegará no caminho que será o caminho necessário para que você seja um príncipe real. E inclusive é muito assim atribuído a Maquiavel aquela frase, os fins justificam os meios. E na verdade você vai ter noção de que Maquiavel ele não é autor dessa frase. O que Maquiavel falava é que quando você tem a necessidade de se manter na política, de ascender na política, de subir ao trono, você deve esquecer boa parte de valores que podem te atrapalhar até chegar ao seu destino. É por isso que Maquiavel ele vai falar que a moral política ela é uma moral própria. Então, para ele, não importa quais são os recursos necessários para que isso seja atingido. Por isso que se criou essa ideia dos fins justificam os meios. Se tiver um príncipe tem que ser amado, assim como também tem que ser temido. E se em determinado momento ele tiver de escolher entre ser amado e ser temido, ele deve escolher ser temido. Então Maquiavel, ele diz que o rei, o príncipe, esse que tem o poder do Estado, ele tem uma missão, né? Maquiavel, ele vai viver, né, na Itália, que só vai se unificar muitos anos depois. Mesmo com o poderio econômico italiano, você vai ver que a Itália só vai se unificar lá no século XIX. Então Maquiavel ele tinha a ideia de que a centralização poderia promover, né, um Estado italiano forte. Mas Maquiavel acabou escrevendo talvez o livro para a pessoa errada, que foi Lourenço de Médici, mas depois desse livro ele vai ser utilizado aí por outros indivíduos, né? Inclusive pelo próprio Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ali no ano de 1904, né? Fruto do fim da Revolução Francesa, mostrando aí que boa parte das ideias de Maquiavel poderiam ser aplicadas na prática. Esses aqui são teóricos do absolutismo, indivíduos que justificam a centralização dos poderes na mão do rei para que eu tenha um Estado forte, para que eu possa fazer desse Estado, certo, algo que efetivamente venha a estabelecer a acumulação, a busca de novas riquezas. Nos Estados nacionais europeus, como eu falei, você vai ter que conhecer pelo menos o mínimo necessário, coisas que nós vamos esmiuçando em outras aulas, né? No caso de Portugal, a chegada de Dom João ao poder, através da crise sucessória, que coloca ele, mestre de aviso, no poder. A Guerra de Reconquista, a expulsão dos árabes muçulmanos, promovendo assim a centralização desse poder absolutista, nas mãos dos reis católicos. Inclusive, eis aqui dois grandes países católicos da Europa, né? A Guerra dos 100 Anos, que vai culminar com a derrota dos ingleses frente aos franceses, promovendo assim um aumento do poder do rei francês, né? Promovendo assim a possibilidade dele conter poderes absolutistas e no futuro a França seria, certo, o principal ícone desse absolutismo. E a Guerra das Duas Rosas, entre a família York e Lancaster, não são as famílias que sobem ao poder, na verdade é uma junção dessas famílias, que é a família Tudor que sobe ao poder, promovendo assim a centralização em torno da monarquia inglesa e fazendo com que assim o poder absolutista pudesse ser instituído naquele país, só que com algumas ressalvas
haja vista que você vai ter em 1215 a Carta Magna, lá no período das Cruzadas, que vai limitar o poder do rei João sem terra, tá ok? Então, centralização política, absolutismo, formação de estados nacionais, é isso que a gente tinha para hoje, é isso que a gente tem para agora, tá ok?